Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu perguntando se eu faço palestra de espiritualidade na empresa. Não, eu não falo de religião ou de fé nas minhas palestras de temas empresariais. Eu não faço palestras com tema espiritualidade na empresa. Pelo menos não da forma como o tema é normalmente tratado. E aí talvez você me pergunte por quê. Eu não conseguiria ser imparcial ou genérico se eu fosse falar de espiritualidade, porque eu me converti a Jesus em 1978, ainda quando eu fazia arquitetura, e as empresas hoje, onde eu faço palestras empresariais, palestras de marketing, comunicação, carreira, gestão do tempo, ética e coisas assim, essas empresas não iriam me contratar ou contratar um palestrante para falar do Evangelho. E se mesmo assim você desejar que eu fale de Jesus para a equipe da sua empresa, bem, eu terei prazer em fazer isso como cortesia, sem cobrar honorários, apenas os custos de viagem e de hospedagem, mas eu não venderia uma palestra para falar de Cristo, ou em empresa, ou nem, muito menos em igrejas, organizações religiosas. A condição que eu normalmente tracei para a minha carreira é a seguinte: eu não falo em eventos religiosos ou promovidos por denominações, igrejas ou organizações religiosas, porque eu mesmo não pertenço a nenhuma igreja ou denominação. Às vezes eu recebo de pastores convites: quanto você cobra para vir falar na minha igreja? Sabia que existe isso? Pois é, eles fazem na melhor das intenções, né? Mas eu explico que eu não falo em igrejas, em denominações, em organizações religiosas, e alguns respondem até meio chateados, meio desapontados, dizendo que o Evangelho precisa ser pregado. Ora, mas se eu for falar tudo o que eu entendo da palavra de Deus lá dentro do templo da denominação daquele pastor, eu vou falar coisas como, por exemplo, que ele não deveria estar à frente da congregação. Ele não vai gostar nem um pouco disso, né? Então eu não vou nesses lugares para não causar problemas também. E também porque eu não quero estar associado a uma denominação. Se eu sou um cristão, eu creio em Cristo, eu não levo nenhum nome sobre mim que não possa ser levado por todos os salvos por Cristo em todo o mundo. Se eu levasse o nome de uma denominação, eu estaria me fazendo diferente dos outros membros do corpo de Cristo que não levam o mesmo nome. Mas como eu levo o nome de cristão, o nome de Cristo, então eu sou como qualquer outro membro do corpo de Cristo. Veja o e-mail, o texto que eu escrevi sobre essa questão da espiritualidade nas empresas. Eu mandei para uma pessoa que me perguntou e queria me contratar para uma palestra. Eu respondi que é um assunto em voga hoje, sem dúvida alguma, nos meios empresariais e comercialmente falando. Seria muito lucrativo se eu colocasse esse tema na minha cesta de produtos, né? Mas será que eu devo colocar? Não. A resposta é não, pelo menos da forma como o assunto costuma ser tratado pela maioria dos que fazem essas palestras de espiritualidade na empresa. Alguns colegas até costumam me indicar como palestrante do tema, provavelmente porque eles sabem que eu sou leitor assíduo da Bíblia e que eu passei por uma experiência marcante de conversão em 1978. E também, outra razão de me indicarem é que eu mantenho desde 1997 um site bilíngue sobre temas bíblicos, que recebe um bocado de gente aí, de visitas. Fora o trabalho que eu faço com o Evangelho em 3 minutos, o Que Respondi e outros sites que eu mantenho que falam da Bíblia. Um currículo assim certamente me qualificaria para dar palestras sobre espiritualidade na empresa aos olhos de alguns. Mas o que acontece é o contrário. A minha convicção na Bíblia é tamanha que dificilmente eu conseguiria ser imparcial se eu fosse falar sobre vida espiritual. Afinal, a Bíblia diz em Lucas 6,45 que a boca fala daquilo que está cheio o coração. E como aquilo que as empresas buscam como espiritualidade não é uma convicção pessoal, mas sim um genérico sem marca, né? Um cristão, um assunto mais assim, tipo light. Isso é o que as empresas procurariam, mas um cristão convertido e convicto não vai ser indicado para essa tarefa. Deus, a quem eu chamo de Pai, e Jesus, por meio de quem cheguei ao Pai, são realidades por demais atuantes na minha vida.
para eu reduzir essas pessoas, né, da divindade, da trindade, que é Pai, Filho e Espírito Santo, para reduzi-las ao mínimo denominador comum ou espiritualmente correto. Eu seria obrigado, numa palestra numa empresa com público diversificado, eu seria obrigado a diluir as minhas convicções para evitar ferir os sentimentos de pessoas com diferentes crenças. Poderiam estar ali espíritas, poderiam estar ali muçulmanos, budistas, e eu não poderia dizer, por exemplo, que ninguém vem ao Pai senão por mim, que são as palavras de Jesus, porque isso obviamente não inclui budistas e muçulmanos e espíritas que tentam ir a Deus por suas próprias obras e outras religiões. O cliente, se eu fizesse uma palestra assim, não iria querer pagar para escutar sobre a minha fé cristã. Ou não ia querer me contratar para pregar o Evangelho no meio de uma palestra ou de um seminário de negócios. É por isso que eu deixo muito bem separado o assunto da minha fé e eu evito falar nisso durante as minhas palestras, porque não foi para isso que eu fui contratado. E se o cliente especificamente buscasse alguém para falar de coisas espirituais, provavelmente ele iria preferir alguém mais genérico, intelectual, racional, o que é impossível de se fazer quando você tem uma convicção cristã, quando você realmente crê no Salvador, que é Jesus. E alguns até chamam atenção, irmãos em Cristo já vieram após uma palestra e falaram assim: puxa, Mário, você estava aí na frente de tanta gente e não falou nenhuma vez do Evangelho? Não, porque se eu falasse eu iria contrariar o meu cliente, que está me pagando, porque aquele tempo eu vendi para o meu cliente, e o tempo não está à minha disposição, está à disposição do cliente, ele não me contratou para isso. E essas coisas espirituais, realmente, da fé cristã, não são coisas para razão. Você só aprende elas espiritualmente. Como o apóstolo Paulo escreveu, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. 1 Coríntios 2,14. Então, uma palestra intelectualizada sobre fé não teria valor algum, porque primeiro a pessoa precisa se converter a Cristo. Agora, ninguém numa plateia iria gostar se eu dissesse que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, e que se você não crê em Jesus como seu Salvador, você vai para o lago de fogo, você vai passar a eternidade no lago de fogo. Agora, imagina falar isso numa palestra empresarial, o que aconteceria? Obviamente, não seria politicamente correto. Mas eu falo sim do Evangelho nas conversas paralelas entre palestras ou no almoço, às vezes que tem depois de uma palestra, no coffee break. Eu sempre que tenho a oportunidade, sim, eu falo do Evangelho. E dificilmente alguém poderá dizer que não, né? Depois de descobrir que eu tenho acho que uns quase 2.000 vídeos e áudios e também páginas de sites falando do Evangelho. Por esta razão, eu procuro deixar bem clara a linha que separa a minha fé pessoal do meu trabalho. A fé pessoal tem implicações eternas e consequências eternas. O meu trabalho só dura uma vida, ou nem isso. Eu dei uma palestra recentemente e quando eu terminei, um rapaz me encontrou e veio me cumprimentar e falou assim: eu escuto todos os dias o Evangelho em 3 minutos. E eu vou falar uma coisa para você. Aquilo que você fala lá é muito mais importante do que isso que você falou aqui na sua palestra. Eu disse para ele assim: não fala isso para o meu cliente, por favor. Essa convicção por crer em Cristo também me leva a não fazer palestras, portanto. Às vezes eu sou convidado para falar, palestra de espiritualidade, né? Mas às vezes eu sou convidado para falar de negócios, de carreira, de gestão do tempo, de ética, de comunicação, de oratória, que são as minhas áreas específicas. Eu sou convidado, e alguns tentam me contratar, para falar em eventos empresariais, porém promovidos por igrejas, organizações religiosas, ou me convidam para participar de entrevistas em programas ou publicações também de caráter religioso. Eu não vou. Eu declino com toda a educação desses convites, mesmo perdendo dinheiro em alguns casos, porque são convites pagos, né? E isso porque a imensa salada de crenças em que se tornou o mundo religioso deixa impossível eu analisar cada situação para eu ter certeza de não estar ajudando a promover alguma coisa, ou algum pastor, algum negócio
que contraria as minhas convicções. Eu vou falar num programa de TV de entrevistas da igreja tal. Imagina, como é que eu vou promover aquele sistema que, na maioria das vezes, vai ter vários erros bíblicos, né? Outra razão desse meu cuidado, que pode até parecer exagerado para alguns, é que existe uma linha religiosa hoje que está em franca expansão, que é voltada para a prosperidade. E agrada bastante alguns segmentos empresariais. E tem uma nova leva aí de gurus e curandeiros modernos que propaga essa corrente em congressos travestidos de empresariais. Venham ao nosso congresso empresarial. Congresso empresarial nada, é propaganda de uma igreja. E eles então querem ensinar as pessoas a tirarem o pé da lama e viver prosperamente, com direito a carro importado, título de empresário e mais uma cornucópia de benesses de dar água na boca de qualquer um. Então, um céu virtual que é prometido nesse mundo de desigualdades e de problemas reais, nessas palestras, é algo totalmente artificial, algo totalmente falso. Por mais sedutores que sejam esses apelos de prosperidade e queiram até mascarar isso como se fosse ensino empresarial, a doutrina do Novo Testamento não diz nada a respeito de prosperidade material. Ali diz que se nós tivermos o suficiente para comer e vestir, devemos viver assim contentes. Por isso que eu desconfio de quem faz uso da Bíblia como um livro mágico de prosperidade terrena, já que o homem mais espiritual que já pisou nesse mundo não tinha onde reclinar a cabeça, ele viajava em barcos ou jumentos emprestados, e o seu inventário, quando ele morreu, foi de apenas as suas vestes e uma única túnica. E quem fez dele fonte de lucro não se deu bem no final da história. Porque teve gente que já tentou usar o nome de Jesus para ganhar dinheiro. Quem? Aquele que ganhou 30 moedas de prata, você sabe muito bem quem é. Existem outros que hoje adotam temas do tipo Jesus e as suas técnicas de administração, Jesus e a liderança dos discípulos, querendo transportar os ensinos de Cristo para a empresa, para o meio empresarial. Mas isso aí nós estamos transformando o autor do universo, o criador de todas as coisas, num mero gerente. Olha só que pobreza de visão é essa visão, percebe? Ou usar Paulo como o maior vendedor do mundo. Tem até um livro assim, eu li esse livro na minha juventude. Que isso? Paulo não veio vender nada. Paulo veio nos apresentar Cristo Jesus, o criador do universo, o autor da vida. Aquele que tem, não promessas de prosperidade material nesse mundo, aquele que tem para nós a vida eterna. Bom, como você já deve ter percebido, eu considero espiritualidade um tema tão importante que eu até caminho sobre ovos quando o assunto vem à tona, e eu não quero transformar isso em mais um produto da minha vitrine. Eu falo, sim, em palestras empresariais, eu falo de comunicação, desde que não sejam palestras promovidas por eventos religiosos, organizações religiosas, ou eventos do tipo para empresários cristãos. Não, eu estou fora dessa raia. Eu falo de comunicação para empresas que me contratam, eu falo de marketing, de negociação, de vendas, de empreendedorismo, de administração do tempo, de qualidade na vida e no trabalho, falo de gestão de carreira, falo também de segurança no trabalho, falo de meio ambiente. São assuntos que eu domino e consigo transmitir uma boa mensagem para os meus clientes. Mas eu não falo de religião. Não me procure para falar de religião na sua empresa, porque eu não vou. É claro que, em particular, em conversas privativas, eu tenho imenso prazer em conversar sobre o assunto. É uma questão de princípios, e não é uma convicção acadêmica isso. É uma coisa que está no meu coração, é arraigada no coração, é a minha vida isso daí. Eu procuro conversar com quem solicita o tema, porque às vezes existe confusão até quando a pessoa fala em espiritualidade. Alguns chamam de espiritualidade na empresa uma mudança de atitude, com a adoção de princípios como amar os colegas, respeitar a diversidade, viver em harmonia com o meio ambiente e coisas do tipo. Mas isso não é espiritualidade, embora esses princípios sejam muito bons, eles existam em muitas crenças.
Muitos céticos que não acreditam em qualquer esfera espiritual vivem e praticam muito bem esses princípios que poderiam ser resumidos como princípios éticos, de boa educação, de honestidade, de integridade, de cidadania e coisas assim, que qualquer pessoa pode praticar sem mesmo ter qualquer coisa a ver com o mundo espiritual. Tá aí? Agora você sabe porque eu não falo de espiritualidade nas empresas.